palavra, as escrituras, se perde no discernimento, se perde no espírito. Não te lembras de Pedro? Andando com Jesus durante 3 anos, para cima e para baixo, expulsando demônios, curando os enfermos. Mas quando foi ter um gabinete com Jesus, Jesus olhou para ele e disse: Pedro, quando tu se converter, quando você se converter, converte teus irmãos. Ele está 3 anos na obra, 3 anos expulsando demônios, curando os enfermos. A sua pregação é magnífica. Mas quando tem um gabinete com o mestre, Jesus olha para ele e diz: Pedro, primeiro se converte. Primeiro te ajeita. Primeiro te concentra. Coloca a tua cabeça no discernimento da palavra. Coloca teu olho não para a terra, mas para o céu. E depois tu converte teus irmãos. Alguém que já anda com Jesus durante 3 anos. E Jesus está mandando se converter. Alguém que ouviu Jesus dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade não é só conhecer de ouvir, mas de praticar. Porque quem pratica não vai para o mundo. Quem pratica a palavra não tem tempo para as coisas do mundo. Quem pratica aquilo que está aqui não tem tempo para fazer aquilo que está lá. Quem pratica aquilo que está aqui tem poder, tem unção para converter os que estão lá. Tem poder e tem unção. Tu até pode dizer: eu prego muito para fulano, eu prego muito para Beltrano, eu prego muito para ele e para ela, mas parece que nada funciona. Não, a tua palavra marcou o coração dele e dela. E uma hora papai alcança, uma hora Deus alcança, uma hora Deus vai buscar, por conta da tua palavra, por conta da tua oração, em prol da vida daquela pessoa. Jesus vai ao encontro dela. E ele passa a viver dissolutamente, pecando, errando, se ferindo sozinho. E o verso 14 vai dizer: e havendo ele gastado tudo para ele acabou. Não é só sua renda, mas é aqui dentro. A alma já estava partida. A alma não estava entendendo porque ele estava ali. A alma estava bem dentro do Pai. Dentro da casa do Pai a alma estava bem. A alma estava feliz. Mas agora a alma não está mais feliz. Está inquieta. Está sofrendo. Está dizendo: por que isso? Avisa ele todas as madrugadas. Clama ao Espírito, porque eu não estou aguentando mais. Clama ao Espírito, porque eu estou a padecer. Mas ele gasta tudo. Uma grande fome rodeia aquela terra. E ele começou a padecer necessidade. Ele começou a precisar de uma palavra. Ele começou a precisar de uma oração. Ele começou a que os irmãos fossem na casa dele. Ele começou a querer de novo a casa do Pai. Ele começou a querer de novo a voltar. Mas ele pensou: ainda não tenho forças o suficiente, então continuarei por esse caminho. Satanás sondou a mente dele, dizendo para ele que não tem forças, que não é o tempo, ainda tem muito o que viver. E por ele escutar isso, o verso 15 vai dizer: e se chegou a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. O nível que ele foi, daqui na casa do Pai, servo, fiel, para o nível de escravo. De servo da casa do Pai para escravo de um estranho. De servo para dentro da casa do Pai para apacentar porcos para o estranho. Porcos para os judeus é coisa impura. Quem apacenta porcos para os judeus é um trabalho mais humilhante que tem. E Jesus é cirúrgico nisso, quando ele diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas de porcos. Quando eu entendi essa parte, eu falei: não é possível. Ele desejava encher o seu estômago com aquilo que os porcos comiam, algo nojento, algo podre. Ele estava colhendo aquilo que ele plantou. Até porque a regra é plantou, colheu.
Ele está plantando, ele está colhendo aquilo que ele plantou. E o pai ainda está na casa. O pai ainda está na porta. Está dizendo, uma hora ele não aguenta. Uma hora ele desce. Uma hora ele se humilha. Alguém pode olhar e dizer, cadê o bom pastor? O mesmo que buscou a ovelha perdida. Ovelha é diferente de filho. Ovelha que se perde no caminho. Mas filho que resolveu sair da casa, conhecendo a palavra, conhecendo o pai, não. O bom pastor que esse cara diz é Cristo, ele é só chamativo. Ele te chama, me aceita. Me aceite na sua vida. Entrega a sua vida para mim. Lembra de Moisés? Era só Jesus chamando ele. Vem, Moisés. Moisés. Quando ele pisa no santuário, a voz muda. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Pois o lugar que tu estás pisando é terra santa. Jesus chamou, mas quem entra depois é Deus. Jesus chama a ovelha, entrou no santuário, agora quem vai falar é Deus. Agora quem vai começar a fazer a obra é Deus. Agora quem vai começar a mandar em você é Deus. Aleluia. E ele desejava comer as bolotas dos porcos. Ele desejava se saciar daquela comida. E ele pedia das pessoas, mas ninguém lhe dava nada. Nem a comida dos porcos lhe dava. Porque se desse, ele comeria. Desejou comer algo impuro. O seu coração já estava impuro. A sua alma inquieta. De servo para escravo. De honrado para humilhado. De temente ao Senhor a ser servo de Satanás. Satanás destrói sua vida por inteiro. Ao ponto dele querer comer bolota de porcos. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele se lembra da casa do pai. Ele se lembra dos trabalhadores da casa do pai. Ele se lembra que quem trabalha na seara não passa fome. Ele se lembra que quem trabalha com o pai, que é fiel, que é temente, não passa necessidade. Eu nunca vi um crente passar necessidade. Um cristão fiel temente ao Senhor, eu nunca vi. Pela noite é o choro, mas pela manhã vem a alegria. Pela noite só tem choro dizendo que eu comerei pela manhã. O que eu farei para os meus filhos pela manhã? Mas pela manhã já tem um lá enviado. Não sabe quem é. Não sabe de onde veio. Mas quem enviou foi Deus. E está lá dizendo, eu vim. Jesus me enviou, Deus me enviou para lhe entregar. Quem está dentro da casa do Pai não passa fome. Quem está dentro da casa do Pai é fiel. Quem está dentro da casa do Pai é temente. Mas tem pessoas ainda dentro da casa do Pai que é trabalhador. Mas que ainda, para dizer que passa fome, vende a unção. Gente dentro da casa do Pai, dizendo que é trabalhador. O próprio filho diz que dentro da casa do Pai, os trabalhadores têm abundância de pão. É o Pai que sustenta. E tem trabalhador dentro da casa do Pai hoje que vende a palavra para sustentar amanhã. Ai desses que vendem a palavra. Ai desses que estão vendendo a unção. Ai desses que estão colocando preço na palavra do Senhor. Ai desses que estão fazendo do povo escravo. Ai desses que para entregar algo diz, eu tenho uma coisa para te entregar, mas só te entrego se tu me passar um pizza. Ai desses, naquele grande dia. Ai desses. Acha que Deus está de braço cruzado? Acha que Deus está vendo toda essa bagunça correndo no seu altar e está de braços cruzados? Deus ainda vai varrer o seu altar pelo Manaus. Deus ainda vai passar essa vassoura nos altares de Manaus. Quem é grande, Deus vai humilhar. E quem é pequeno, Deus vai levantar. Se os grandes não querem, os pequeninos vão ser levantados. Se os grandes não querem fazer, Deus está levantando os pequenos. Ontem o Diácono Robson pregou uma palavra muito poderosa. Ele disse, enquanto tem o Filipe Finé bagunçando o altar, grande,
bagunçando, vendendo, se prostituindo, Deus já tem o Samuel lá em casa, falando com ele, dizendo: estou preparando, estou honrando, estou dando discernimento, estou dando sabedoria, para quando chegar lá, vai chegar cheio da unção, não vai baixar a cabeça para ninguém, vai chegar diante do rei Saul e dizer: tu pecou, tu vai pagar, o terreno vai ser repartido em dois, Deus vai levantar um Davi. Aleluia! E no verso 18 ele diz: levantar-me-ei e irei ter na casa do meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele deseja voltar. Esse desejo volta à tona. Ele se vê na situação que ele está. Ele se vê na situação em que ele está colocado. Ele se vê que está sendo humilhado. Ele se vê que está sendo desgostado. Ele se vê que Satanás está usando ele como quebra-cabeça, toda hora brincando. E ele desce e ele diz: voltarei e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Faz-me pelo menos como um dos teus trabalhadores. Ele só quer entrar. Ele só quer mais um perdão. Ele só quer mais uma chance. É ele dizendo: eu só preciso de mais uma chance. Eu só quero ser seu trabalhador. Nem precisa me perdoar, mas não me deixe de fora. Não me deixe fora da sua presença nunca mais. Não me deixe longe da sua presença nunca mais. Não me deixe fora dessa presença. Não me coloque para fora da sua casa. Não me deixe sair mais. E eles querendo se levantar, ele se levanta, toma suas malas, talvez a mesma mala que ele fez, sujo, imundo, leproso, cheio dos pecados, mas decide ir caminhando no mesmo caminho que ele veio. É o mesmo caminho que ele está voltando. No mesmo caminho que ele veio de lá para cá. É Deus dizendo: vai, daqui para lá. E lá vai ele caminhando, fraco, mas indo, com fome, mas indo, a sua alma se alegrando, pois está entendendo. O discernimento já está voltando à tona. E Satanás furioso. E quando ele chega na casa do pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não permite terminar a oração. O pai corre e o abraça. O beija mesmo imundo. O beija mesmo impuro. O beijo mesmo sendo escravo. Mas o pai não permite ele terminar a oração. Ele ora para os seus servos e diz: trazem a roupa, o anel e as sandálias. Primeiro troca a vestimenta dele. Depois é o anel da aliança. É o renovo da aliança para com a noiva. Depois é os sapatos. Tira o teu sapato, pois é impuro. Como eu falei, Moisés tira a sandália dos pés e coloca a sandália do santuário para te poder suportar. Essa sandália significa muita coisa. Essa sandália significa que tu vai pisar em lugares no qual tu vai ser humilhado. E irão olhar para você e vão querer te humilhar. E irão olhar para você e vão querer te prejudicar ainda mais. Mas tu vai entender de onde tu veio. Tu vai entender de onde Jeová te tirou. Tu vai entender de onde Jeová te colocou. Mas te tirou dizendo: não vou deixar morrer. Não vou deixar padecer. Não vou deixar falecer. Mas vai voltar para a presença ainda. Na minha vida, eu tive altos e baixos. Ao ponto de aceitar Jesus, no dia 3 de outubro de 2024. Após alguns meses, saí da presença do Pai. Me desviei. Saí da casa, não dei nem sequer satisfação. Fui embora. No trabalho, o diácono Ronald era usado por mim, dizendo: quando é que tu volta? E eu só dizia: uma hora eu volto. E comecei a curtir a vida.
Foi quando o papai começou a mexer lá no meu trabalho. Tantas coisas aconteciam que eu ainda pude ter o discernimento de entender que era ele que estava mexendo. E eu falei, é o Senhor. Mais uma hora eu volto. Voltei para a presença do Pai em 2025. No meio do ano, quando as coisas estavam indo bem para mim, uma grande enfermidade trouxe na minha vida. Essa enfermidade se chama pneumonia, ao qual uma das enfermidades que eu negligenciei o tratamento. Uma das enfermidades que eu não dei bola para o tratamento. Deixei de lado o tratamento para poder estar no trabalho. Enquanto os irmãos me avisavam, te cuida, te trata, os colegas de trabalho falavam, tu não está bem. Eu dizia, eu estou bem. Para uma mancha que era do tamanho de uma bola, ficou uma mancha do tamanho do meu pulmão inteiro. Parei no hospital da APV, ali da Newtonis. Fui para o leito. Papai me colocou no leito. Tirou a força das minhas pernas. Para alguém que tinha que pesar 60 quilos, estava pesando 48. Para alguém que quando respirava forte, o pulmão doía. Para quando tossia, o pulmão doía. Mas essa mesma pessoa que naquele leito estava, à altura daquele campeonato, ainda não orou a Deus. Deixou as escrituras de lado e só estava no leito. Os irmãos estavam orando, intercedendo por mim, mas eu lá no leito. Jeová estava me abençoando. De manhã, tarde e noite era remédio. Mas de madrugada era um anjo entrando e dizendo, come esse pão e bebe dessa água, porque é tão longa a tua caminhada. E lá fui eu, ainda negligenciando a palavra, não orando. E os médicos, como se estivessem de lado para mim, não estavam indo ter comigo. Eu estava ficando de lado naquele hospital. Um médico foi capaz de olhar para minha mãe e dizer, pode ser que ele não volte mais a ser o mesmo. Pode ser que ele não volte mais a sorrir. Pode ser que ele não volte mais a ser como era. Foi quando eu falei, eu não aguento mais. Me levantei. Peguei a minha Bíblia e comecei a ler. Eu orei naquele leito dizendo, Senhor, me tira daqui. E a partir daquele dia, as coisas começaram a virar. Para os médicos que não estavam nem indo lá, começaram a ir. Para as pessoas que não estavam indo lá, começaram a ir. O meu pulmão foi sendo restaurado. As forças na minha perna foram voltando. Para quem não conseguia caminhar durante 10 segundos, estava já correndo. Estava rindo, sorrindo. Papai me tirou do leito para me trazer aqui e te dizer, papai ainda te perdoa. Papai ainda te aceita. Mas tu precisa saber se entregar. Tu precisa saber se humilhar diante dele. Essa luta tem um escape. Essa luta ainda é para sempre. Essa prova ainda é para sempre. Tu deseja comer coisa impura enquanto o Pai quer para ti coisa limpa. Tu está desejando comer coisa que Satanás está amassando enquanto o Pai quer para ti melhor. Te levanta. Te converte. Aceita Jesus hoje como teu único suficiente Salvador. Papai está na casa. Papai está em busca ainda daqueles que o adoram. Em espírito e em verdade. Papai ainda está em busca daqueles que clamam dizendo, Senhor, me perdoa. Senhor, me dá mais uma chance. Senhor, me aceita mais um pouco. Senhor, ouve a minha oração. Senhor, inclina teus ouvidos. Papai está te buscando. Papai está te querendo te encontrar naquele santuário. Faz quanto tempo que tu não dobra teu joelho naquele santuário? Faz quanto tempo que tu não deixa 3 minutos da tua vida para dobrar teu joelho? Papai está te procurando. Papai quer te achar. Papai quer te encontrar. Fica de pé.
Feche seus olhos. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Declare! Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Tão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu quero chamar aqui na frente a primeira alma que quer aceitar Jesus Cristo como coisa suficiente, Salvador. Você que está cansado desse mundo, está cansado de ser humilhado, está cansado de viver nessa vida, Deus tem algo bom de melhor para você. Papai ainda não esqueceu da promessa que te fez, mas papai está querendo uma coisa teu: posicionamento. Aqueles que querem aceitar Jesus, aqueles que querem se reconciliar, vem aqui para frente.